Glória a Deus, aleluia. A presença do Senhor, ela é real neste lugar, amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu confesso que não era para eu estar aqui ministrando nessa noite, mas o Senhor, como foi dito, né? Talvez não estava também nos teus planos você entrar por essas portas, ou você assistir essa live. Mas eu quero te dizer que no mundo espiritual, algo aconteceu para que você estivesse aqui. No mundo espiritual, uma guerra foi travada para que você estivesse ouvindo, assistindo essa live e está aqui neste lugar, amém? Porque tudo é para Ele, tudo é por Ele. E eu quero profetizar na sua vida. Se você abrir o seu coração nessa noite, se você colocar em prática a palavra do Senhor, algo extraordinário vai acontecer conosco, aleluia. Você recebe? Deus fiel. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Marcos, capítulo 5, versículo 35. Marcos fica no Novo Testamento, depois de Mateus, aleluia. Deus certamente tem uma palavra para revelar aos nossos corações, amém? O título dessa passagem é A Filha de Jairo, a Mulher que tinha um fluxo de sangue e Jesus. Capítulo 5, versículo 35, diz assim: Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: Jairo, a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteado. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressadamente que ninguém o soubesse. E disse: Dá a ela o que comer. Fecha os teus olhos. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos porque a tua presença é real neste lugar. Nós já podemos te sentir, nós já podemos te adorar. Mas eu creio que o Senhor ainda tem uma palavra a revelar aos nossos corações. Por isso, meu Deus amado, passeia em nosso meio. Encontra um coração adorador, um coração com terra fértil, para que essa palavra ela entre, ela traga transformação. Porque a Bíblia diz que a tua palavra, e nós cremos assim, que ela é mais eficaz do que a espada de 2 gumes. Ela entra, meu Deus amado, onde eu não posso entrar. Ela entra onde o médico não pode entrar. Por isso, nessa noite, meu Deus, alcança cada um dos seus filhos, Pai, e manifesta, meu Pai amado, a tua graça, o teu poder. Pai, usa a minha vida, fala aquilo que nós precisamos ouvir. O Senhor sabe o quanto eu sou dependente de ti, Pai, mas eu creio que o Senhor é aquele que tem algo a tratar em nossos corações. Por isso, meu Deus, continue em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Irmãos, essa palavra fala sobre Jairo. Mas antes de eu falar de Jairo, eu quero compartilhar um pouquinho com os irmãos como é que foi que Jesus foi parar na vida de Jairo. E a Bíblia ela nos diz, ela diz que Jesus, após ter sofrido uma tempestade com os seus discípulos, ele dá uma ordem e fala: vamos para o outro lado. E eles chegam em Gadara. E quando eles chegam em Gadara, eles se dão de frente com uma pessoa endemoniada, um gadareno, que estava, diz a Bíblia, com uma legião de demônios. E ali, Jesus ele transforma a vida daquele homem. Ele expulsa os demônios e manda que os demônios fossem para os porcos.
E os estudiosos dizem que os porcos faziam parte do comércio daquela cidade. Então, quando isso aconteceu, aquelas pessoas falaram assim, não, ele precisa ir embora, ele não pode ficar. Aquelas pessoas, diz a Bíblia, que rogavam para que Jesus fosse embora. Jesus tinha transformado a vida de uma pessoa. A cidade inteira viu. A Bíblia diz que todo mundo viu quão lúcido aquele homem tinha ficado. E a primeira coisa que Deus tratava ao meu coração é que se eu e você quisermos viver o milagre de Deus, nós temos que abrir mão do nosso ter para viver o ser que o Senhor Ele é nas nossas vidas. Aquele povo, eles se importaram com o ter, com o que tinha, com a sociedade, com a cidade, com o mercado. Mas eles abriram mão da presença do Senhor. Mas como assim, André? Eu tenho que abrir mão do meu ter. Eu tenho que abrir mão do meu controle. Eu tenho que abrir mão do meu orgulho. Eu tenho que abrir mão do meu vício. Eu tenho que abrir mão das minhas manias. Se eu quero verdadeiramente ser transformada, viver o novo de Deus, eu tenho que deixar para trás aquilo que eu sei que desagrada a Deus. A gente sabe, irmão, o Espírito Santo, ele nos convence todos os dias. E muitas das vezes a gente fala, eu já estou acostumada. Deus, nessa noite, ele vem tratar comigo e com você e fala, se for preciso fechar a sua boca, fecha a sua boca, fale menos. Se for preciso você deixar essa mania de lado, deixa essa mania de lado, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele quer vir ao teu encontro, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele é expulso daquela cidade, ninguém mais queria Jesus ali. E ele vai para Cafarnaum. Só que do contrário de Gadara, Cafarnaum tinha uma multidão esperando o mestre. E é dentro dessa multidão que, se você ler o começo desse capítulo, que você vai ver que tinha um homem desesperado, ansiando por um milagre do Senhor. Quem era ele? Jairo. Quem era Jairo? A Bíblia diz que ele é o principal da sinagoga. Era um homem poderoso. A sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam. E essa altura do campeonato, Jesus, ele já estava mal visto. Ele era considerado como herege, como enganador, e não pegava bem de jeito nenhum para um judeu, ainda mais sendo autoridade, ir ao encontro, falar com Jesus. Mas eu amo esse Jairo, sabe por quê? Porque ele quebra todos os paradigmas. Ele não somente vai, mas ele chega diante de poderosa de canta lava súria, para que você estivesse aqui com saúde. Ele te diz, eu não mudei. E Jairo, ele entendeu, eu aprendo tanto com Jairo, irmãos. Primeiro que ele entendeu que nada era mais importante do que a presença do Senhor. Cargo, status, ele falou, eu quero é Deus, eu não estou nem aí do que vão falar. Jairo entendeu que o poder estava nas mãos de Deus. Jairo, ele entendeu que no momento que a dificuldade bateu na casa dele, nas portas dele, ele correu para o lugar certo. Deixa eu te dizer, corra para o lugar certo. Quando a tristeza assolar o teu coração, corra para o lugar certo. Quando a desesperança bater na sua porta, corra para o lugar certo. E sabe onde é o lugar certo? A presença do Senhor. O lugar certo é aos pés do Senhor. Porque quando nós estamos diante de Deus, queridos, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Eu aprendo com esse Jairo, que ainda que ele fosse autoridade, ele reconheceu que tinha um acima dele, que podia mudar a história. E a Bíblia vai dizer que Jairo chega, Jairo se prostra, e Jairo faz um convite, ele fala, vamos lá na minha casa. Oh, irmãos, que coisa poderosa é quando nós convidamos o Senhor para entrar na nossa casa. Jairo não queria só um milagre, não. Ele queria que todos aqueles que viram ele desesperado, que viram sua filha lá na cama, que viram o impossível que teria que acontecer na vida da família dele, ele queria que Jesus estivesse lá, para que todos vissem. Deixa eu te dizer uma coisa, convida Jesus, aleluia. Quando você convida, Ele vai. Quando você chama, Ele vem. Convida Jesus para entrar com você no seu trabalho, na sua casa, que quem sabe está toda bagunçada, mas só você e Deus sabe. Rianda lava súria. Quem sabe você tem olhado para sua família e falado assim, tudo se perdeu, mas
Senhor fala: não, está no meu controle, eu tenho cuidado, nada foge dos meus olhos. Jairo chama Jesus, e quando eles estavam indo, acontece um inesperado. A Bíblia vai dizer que uma mulher que também precisava muito do milagre do Senhor, ela atravessa no caminho. E você sabe que um dia alguém falou para mim assim: nossa, eu achei que Jesus foi tão injusto. Jairo chegou primeiro, e aí essa mulher vem, daqui a pouco estava quase indo, a filha morre. E eu falei assim: não, quando eu olho para essa mensagem, eu vejo duas histórias que se complementam. A Bíblia diz, irmãos, que a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. No mundo empresarial, no mundo corporativo, diz assim: para cada problema tem uma solução. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que para cada problema só tem uma solução: é Jesus de Nazaré. Quem sabe o seu problema, querido, é tão diferente do meu. Quem sabe o que eu tenho colocado no altar é muito diferente do seu. Mas eu quero te trazer uma resposta do céu. A resposta é Jesus de Nazaré. Não tem outro caminho, não tem outra solução, só Ele é a resposta que nós precisamos. E a Bíblia diz que essa mulher impura, ela não podia estar na sociedade, ela não podia tocar em ninguém, mas ela vai lá e toca. E a Bíblia sente o toque daquela mulher. E isso, irmãos, é tão semelhante ao que nós enfrentamos no dia de hoje, porque nós nos parecemos muito, sabe, com esse episódio. Aquela mulher, ela tocou Jesus. E aí alguém fala: mas como é que você fala que alguém te tocou? Aí ele fala: porque de mim saiu virtude. Todo mundo estava apertando, mas teve alguém que tocou. Você está entendendo o que Deus está falando? Enquanto você entrar por essas portas, enquanto você entrar neste lugar e querer que Deus te toque, que Deus faça o sobrenatural, enquanto você tiver essa mentalidade, algo não vai acontecer. Mas a partir do momento que você entrar num nível diferente, que você vir para esse culto e falar: hoje eu toco com Ele com a minha adoração, hoje eu toco com Ele com o meu louvor, hoje eu toco Ele com a minha oração, sabe o que acontecer? Vai sair virtude para a sua vida. Enquanto a gente apertar, enquanto a gente só querer, nós seremos uma multidão. Mas enquanto nós tivermos mudança de pensamento e falar assim: não, hoje eu vou. Se Deus quiser abençoar, Ele vai, mas eu vou para tocar Ele. Aquela mulher, ela tocou tão diferente que saiu virtude. Deus, irmãos, nos últimos tempos, Ele está procurando uma igreja que queira se relacionar com Ele, que queira ir mais fundo com Ele. Quando Deus chama Jeremias, Ele fala assim: olha, desce a casa do oleiro. Irmão, se fosse no dia de hoje, eu tenho certeza que muito de nós falava: Senhor, fala aqui mesmo, já está aqui. Mas o que Deus estava falando é: desce mais. E quando Jeremias desceu, sabe o que ele viu? Ele viu o oleiro. E o oleiro estava trabalhando. E Jeremias viu. Só que o oleiro não começou a trabalhar quando Jeremias chegou. O oleiro já estava trabalhando, mas só foi quando Jeremias desceu, quando Jeremias foi mais fundo, é que ele pôde ver o trabalhar de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: vai mais fundo, vai além, porque quando você for mais fundo, você vai ver coisas que ninguém vê. Quando você for mais fundo, você vai ter intimidade que ninguém tem. Quando você descer, quando você for mais fundo, você vai ter armas espirituais que ninguém tem. Quando você for mais fundo, quando você descer mais, você vai conhecer mais a Ele e vai almejar mais o céu. Deus, Ele está procurando isso. Esses dias Lucas chegou e falou assim para mim: mãe, eu posso brincar com o Gabriel? Eu olhei bem para ele, eu falei: entrega. Entregou alguma coisa, entregou adoração, entregou louvor. Depois que você entregar alguma coisa no altar do Senhor, eu vejo se eu deixo. E a partir de então ele entrega, não me pergunta mais. E Deus, Ele espera, irmãos, que nós o toquemos como aquela mulher. E Deus viu, Ele sentiu
o toque dela. Quem sabe você tem se sentido tão indigna de tocar no Senhor. Quem sabe você olha para a sua vida e fala: eu estou vivendo uma vida de mentira, eu estou tão suja, eu estou tão pecadora. Mas o Senhor nessa noite, Ele te chama e vem, toca em mim. Porque quando você tocar em mim, eu limpo a sua vida. Quando você tocar em mim, eu faço uma nova história. Quando você tocar em mim, o milagre vai acontecer. E é nesse momento que Jesus estava curando aquela mulher, que Ele fala assim: olha, vai. A Bíblia diz, e estando Ele falando, Jairo estava ali, irmãos, caladinho, esperando o momento. Ele fez tudo o que era para fazer. Ele veio, ele quebrou os paradigmas, ele se prostrou, ele convidou o mestre, e ele estava só esperando. E quantas das vezes a gente se parece com Jairo? A gente ora, a gente busca, a gente adora, a gente se consagra e fala: agora vai acontecer. E sabe o que acontece? Vem alguém e fala: piorou, morreu. Foi assim com Jairo. Ele tinha feito tudo, estava esperando o mestre. E aí alguém chega e fala assim: Jairo, ó, deixa o mestre, sua filha já morreu. E quando Jesus falava para aquela mulher, Ele ouve. Porque o que eu amo nesse Deus, querido, é que Ele nos ouve. Ele ouve a nossa oração. Ele ouve aquilo que nós não falamos. Ele ouve aquilo que está lá no coração, lá no íntimo, que você finge que nem está sentindo. Ele ouve. Ele ouve quando você não está perto, que falam de você, ou que trama contra você. Ele ouve. E eu fico imaginando ele olhando para Jairo, conhecendo o coração de Jairo, imaginando quão despedaçado Jairo poderia estar. Ele libera a palavra, vira e fala: não temas, crê somente. Aleluia. Ele sabia a luta, o que estava no coração de Jairo. E eu tenho uma palavra para você: não crê, não temas, crê somente. Não tenha medo, só creia. Porque o Deus que falou, Ele é poderoso e fiel para fazer cumprir. O Deus que falou: vou te honrar, é o Deus que está trabalhando para que a honra chegue. O Deus que falou: eu vou abrir a porta, Ele vai abrir a porta. O Deus que falou: a sua família é minha. E você olha e fala: perdi meu filho, perdi minha esposa, perdi minha filha. É o Deus que fala: não, está tudo sobre o meu controle e ninguém pode invalidar. Jairo estava lá, esperando. Porque o mestre, querido, Lucas esses dias falou assim: ai, mãe, eu detesto esperar. Eu falei para ele: quem é que gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar, irmãos. A gente não gosta de esperar no mercado, a gente não gosta de esperar no médico, a gente não gosta de esperar para ser atendido, a gente não gosta de esperar. Só que na espera tem um tratar de Deus para a minha vida e para a sua vida. Na espera Deus forja o nosso caráter. Na espera Deus vai nos fazendo ir além. Deus vai nos fortalecendo. Quando nós esperamos, Deus vai nos fazendo entender que se Deus fizer, está tudo bem. Se Deus não fizer, também está tudo bem. Ah, mas está doente, Deus pode curar. Mas se Deus não curar também, Ele sabe o que é melhor. Ah, mas morreu, eu vou morrer também. E Deus fala: não vai não, porque eu sei o que é melhor. Eu te sustento, eu te coloco de pé. Na espera tem um aprendizado. Eu canto para os meninos, quando eles começam a demandar, e o Espírito Santo está querendo que sua alma ouça. Ouça. Espera só mais um pouquinho, da lavassúria. Espera só mais um pouquinho. Se a bênção está demorando, espera só mais um. Não temas, crê somente. Espera só mais um pouquinho. Deus está chegando. Ele está chegando na tua casa. Ele está chegando no seu lar. Ele está chegando no trabalho. Ele está chegando nessa situação difícil. Espera só mais um pouquinho. Deus é o Deus que ainda liberta.
Deus é o Deus que ainda salva. Deus ainda é aquele que abre o mar, fecha o mar. O céu, querido, Ele não age, Ele reage. Então se você bater, Ele vai abrir. Se você buscar, você vai encontrar. Se você subir na árvore, Ele vai morar na sua casa. A Bíblia diz que todos aqueles que tiveram uma ação, Deus, Ele foi ao encontro. Então nessa noite faça como Jairo, tenha uma atitude, vai até Jesus e com certeza Deus, Ele vai até você. Deus, Ele olha para Jairo e fala assim: vamos. Só separa os 3 discípulos, Jairo. E quando ele chega, a Bíblia diz que estava uma choradeira. Quem eram essas mulheres? Eram as carpideiras. Vai nos dizer que eram pessoas que eram pagas para chorar em velório. Era para dizer que aquela pessoa que morreu era muito querida. Por isso que estava aquela bagunça toda, estava todo mundo muito chorando. E o Espírito Santo falava ao meu coração: Deus, Ele vai eliminar as carpideiras da sua vida. Sabe aquelas pessoas que estão esperando você, a sua desgraça para fazer a feira? Que está do seu lado enquanto está tudo ruim. Ah, isso, tá ruim, conta comigo. Aí melhora, você olha e fala: ué, cadê aquela pessoa para celebrar comigo? Nessa noite Deus, Ele vai fazer uma limpeza. Ele vai mandar as carpideiras embora, vai chamar só quem faz parte do projeto, porque quem conhece o coração é Deus, e Ele vai colocar para dentro e vai ter restauração. E quando eles entraram no quarto, só estavam aqueles que acreditavam, aqueles que criam. E Deus, Ele dá uma ordem, Ele fala: Talita cumi, que traduzido é: menina, eu te digo, levanta. Essa mesma voz, ela está aqui nessa noite. E ela diz assim: olha, vai até o fim, eu vou te dar a coroa da vida. Essa mesma voz, ela está aqui nessa noite e ela te diz: ainda que você anda pelo vale da sombra da morte, você não será atingido. Essa mesma voz diz: não tenha medo, crê somente. Essa mesma voz diz para você: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Deus, Ele não mudou. E Jesus encerra dizendo assim: olha, não fala para ninguém não. Mas não tinha como. Mas o que Jesus estava dizendo é: o milagre que eu vou fazer na sua vida vai falar por si só. Quem viu a menina lá na cama, doente, morreu, vai ver a menina correndo, vai ver a menina estudando. Quem viu você triste, cabisbaixo, afrontada, vai ver você glorificando o nome do Senhor. Porque Deus, Ele tem dupla honra. Ninguém precisa saber. O processo é onde Deus arruma tudo. Quem sabe está uma bagunça aí pro lado de dentro. Quem sabe a sua alma está bagunçada, mas Deus te diz assim: não fala não. Eu estou tratando, eu estou cuidando, e quando eu terminar, o meu nome vai ser glorificado. Aleluia.